Olá, que a paz do Senhor encontre morada em seu coração neste momento. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada serena aqui no Noites Bíblicas, seu refúgio para encontrar descanso e inspiração nas páginas sagradas. Acomode-se confortavelmente, respire fundo e deixe as preocupações do dia se dissolverem enquanto viajamos juntos para terras distantes e tempos antigos. Se esta busca por tranquilidade e fé ressoa em você, considere se inscrever e deixar seu gostei, para que possamos continuar compartilhando estas histórias. Hoje não focaremos nos gigantes da fé mais conhecidos, mas voltaremos nosso olhar para aqueles heróis e heroínas muitas vezes esquecidos, cujas vidas, embora menos celebradas, brilham com lições de coragem, sabedoria e uma fé profunda. Começaremos nossa jornada conhecendo uma mulher extraordinária chamada Abigail. Transporte sua mente agora para as colinas áridas e rochosas da região do Carmelo, no sul da Judéia. Imagine a paisagem banhada pelo sol forte do Oriente Médio, o cheiro de poeira misturado ao aroma das ervas secas e o som distante do balido das ovelhas. É um tempo turbulento em Israel. O rei Saul, atormentado por seus próprios demônios e pela inveja, persegue implacavelmente um jovem guerreiro chamado Davi, o mesmo Davi que derrotara Golias e que fora ungido secretamente como futuro rei. Davi, para sobreviver, vive como um fugitivo, liderando um bando de cerca de 600 homens, guerreiros leais, mas também desgastados, endividados e descontentes, todos buscando refúgio e sustento no deserto e nas regiões montanhosas. Nesse cenário de tensão e sobrevivência, encontramos nossa primeira heroína esquecida. Ela não é uma guerreira nem uma profetisa famosa, mas uma mulher de grande inteligência e beleza, casada com um homem chamado Nabal. O nome Nabal, em hebraico, significa tolo ou insensato, e a narrativa bíblica registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, não hesita em mostrar o quão apropriado era esse nome. Nabal era um homem muito rico, dono de vastos rebanhos, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, que pastavam nas terras do Carmelo. Ele era calebeu, descendente do fiel Calebe, mas parecia não ter herdado nenhuma das virtudes de seu ancestral. Pelo contrário, era descrito como duro e mau em seus atos. Abigail, sua esposa, era o oposto. O texto a descreve como sensata e formosa, uma combinação rara de beleza exterior e, mais importante, de profunda sabedoria interior, discernimento e prudência. Como uma mulher tão notável acabou casada com um homem tão desprezível como Nabal? A Bíblia não nos conta os detalhes. Talvez um casamento arranjado, comum na época. Mas o que importa é como ela agiu dentro dessa circunstância difícil, revelando um caráter que a colocaria como uma figura-chave num momento de crise iminente. A crise começou durante a época da tosquia das ovelhas. Era um tempo de festa e celebração para os criadores, um momento de prosperidade quando a lã, uma riqueza importante, era colhida. Nabal estava no Carmelo, supervisionando a tosquia de seus rebanhos. Davi e seus homens estavam acampados ali perto, no deserto. Durante o tempo em que estiveram na região, os homens de Davi haviam agido como uma muralha de proteção para os pastores e rebanhos de Nabal. Nenhum animal se perdeu, nenhum pastor foi molestado por ladrões ou animais selvagens enquanto os homens de Davi estavam por perto. Eles ofereceram segurança, um serviço valioso naquela terra sem lei. Sabendo da festa da tosquia, um momento em que a generosidade era esperada, Davi enviou 10 de seus jovens a Nabal com uma mensagem respeitosa e um pedido. Imagine os jovens chegando à propriedade de Nabal, talvez impressionados pela riqueza, mas cientes da reputação de seu dono. Eles transmitiram a mensagem de Davi: paz seja contigo, e paz com a tua casa, e paz com tudo o que tens. Ouvi dizer que estás tosquiando. Ora, os teus pastores estiveram conosco, nunca os maltratamos e nada lhes faltou em todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem, pois, estes moços graça aos teus olhos, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a teu filho Davi o que tiveres à mão.
O pedido era razoável. Davi não exigia um pagamento formal, mas pedia uma contribuição voluntária, um gesto de reconhecimento pela proteção oferecida. Ele se referiu a si mesmo como teu filho Davi, uma forma respeitosa de se dirigir a um homem mais velho e rico. Dada a situação de Davi como fugitivo e a proteção que seus homens forneceram, a expectativa de uma resposta generosa era natural. Mas Nabal era Nabal. Sua resposta foi carregada de arrogância, desprezo e uma insensatez que selaria seu próprio destino. A reação explosiva e insultuosa de Nabal colocaria não apenas sua própria vida em risco, mas a de toda a sua casa. E seria nesse momento de tensão extrema que a sabedoria e a coragem de Abigail brilhariam intensamente, intervindo para evitar um massacre e revelando por que ela merece ser lembrada como uma verdadeira heroína. A resposta de Nabal estava prestes a acender a fúria de Davi, e só uma mulher sensata poderia apagar esse fogo. Os 10 jovens mensageiros de Davi aproximaram-se de Nabal com respeito, transmitindo as palavras de seu líder. O pedido era claro, a justificativa razoável. Davi e seus homens haviam protegido os pastores e rebanhos de Nabal, e agora, em tempo de festa, pediam uma contribuição voluntária, um gesto de reconhecimento e boa vontade. A resposta esperada, numa cultura onde a hospitalidade e a reciprocidade eram valores importantes, seria de generosidade, ou ao menos de cortesia. Mas Nabal, cujo nome significava tolo, fez jus à sua reputação de maneira espetacular e desastrosa. Imagine a cena. Nabal, talvez já embriagado pelo vinho da festa da tosquia, cercado por sua riqueza, ouvindo o pedido daqueles jovens que representavam um bando de fugitivos, liderados por um homem que ele via apenas como um servo rebelde. Sua resposta foi uma explosão de arrogância e desprezo. "Quem é Davi?" perguntou ele com escárnio, fingindo ignorância ou simplesmente demonstrando desdém. "E quem é o filho de Jessé?" Chamar Davi de filho de Jessé era uma forma de diminuí-lo, de ignorar sua fama como matador de Golias e herói de Israel, reduzindo-o à sua origem humilde. Nabal continuou seu discurso insultuoso. "Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne que preparei para os meus tosquiadores e os daria a homens que não sei de onde vêm?" Que resposta ultrajante! Ele não apenas recusou o pedido, mas insultou Davi e seus homens, chamando-os de servos fugitivos e de origem desconhecida, negando qualquer valor à proteção que haviam oferecido. Ele se apegou mesquinhamente à sua comida e bebida, recusando-se a compartilhar a abundância da festa com aqueles que haviam garantido que seus rebanhos chegassem intactos àquele momento. Era a personificação da insensatez, da avareza e da falta de visão. Os jovens mensageiros de Davi, chocados e provavelmente temerosos diante da fúria de Nabal, não tiveram outra opção senão retornar ao seu líder e relatar exatamente o que ouviram. Eles voltaram pelo mesmo caminho, encontraram Davi e seus homens no deserto e contaram cada palavra insultuosa que Nabal proferira. A reação de Davi foi imediata e visceral. Aquele homem que em outros momentos demonstrou paciência e confiança em Deus, mesmo sob a perseguição de Saul, agora foi tomado por uma fúria intensa. O insulto de Nabal não era apenas uma recusa de ajuda material, era um ataque à sua honra, à lealdade de seus homens e talvez à sua própria identidade como o ungido do Senhor. Sentiu-se desprezado, humilhado por um homem rico e arrogante que se beneficiara de sua proteção. "Cingi cada um a sua espada", ordenou Davi a seus homens. A ordem era clara: prepararem-se para a batalha, para a vingança. E Davi também cingiu a sua própria espada. A paciência havia se esgotado. A ofensa de Nabal seria paga com sangue. Cerca de 400 homens, guerreiros experientes e leais a Davi, seguiram-no em marcha para a propriedade de Nabal, enquanto 200 ficaram para trás, guardando a bagagem. Imagine a cena: 400 homens armados, liderados por um Davi enfurecido, marchando pelas colinas do Carmelo sob o sol quente, determinados a exterminar Nabal e todos os homens de sua casa. Davi fez um juramento sombrio: "Que Deus me castigue com todo o rigor.
se até o amanhecer eu não tiver matado todos os homens que pertencem a Nabal. Ele estava cego pela raiva, pronto a cometer um ato de violência desproporcional, uma mancha em sua reputação e um pecado contra Deus, que o havia ungido não para massacres pessoais, mas para ser um rei segundo o seu coração. Nabal, em sua insensatez e talvez embriaguez, não tinha a menor ideia da tempestade mortal que se formava no horizonte e que estava prestes a desabar sobre ele e sua casa. Sua recusa tola, suas palavras arrogantes, haviam colocado em movimento uma engrenagem de vingança que parecia imparável. A vida de muitos estava por um fio, dependendo apenas da velocidade com que Davi e seus homens alcançassem a propriedade. Era o momento mais sombrio, a crise em seu ápice, e foi nesse exato instante que a notícia da catástrofe iminente chegou aos ouvidos da única pessoa que talvez pudesse evitar o desastre, a sensata e formosa Abigail. Enquanto Nabal, alheio ao perigo mortal que atraíra sobre si e sua casa, continuava sua festa da tosquia, provavelmente imerso em comida e vinho, a notícia da sua resposta desastrosa e da fúria iminente de Davi chegou aos ouvidos de Abigail. Não foram os mensageiros de Davi que a alertaram, mas um dos próprios servos de Nabal. Esse servo, talvez percebendo a insensatez de seu senhor e temendo pela própria vida, correu para encontrar Abigail, a única pessoa naquela casa que possuía a sabedoria e a coragem para talvez evitar a catástrofe. Imagine o servo chegando apressado, ofegante, diante de Abigail. Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, relatou ele, a urgência na voz. Mas ele os destratou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Nunca nos maltrataram. E de nada sentimos falta em todos os dias que convivemos com eles, quando estávamos no campo. Eles nos serviram de muro, tanto de noite como de dia, em todo o tempo em que estivemos com eles apacentando as ovelhas. O servo fez questão de enfatizar a proteção que Davi e seus homens haviam oferecido, contrastando-a com a ingratidão e o insulto de Nabal. Ele sabia que a situação era desesperadora. Agora, pois, concluiu ele apelando diretamente à inteligência de Abigail, pense bem e veja o que fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é um homem tão maligno que não se pode falar com ele. Que fardo pesado caiu sobre os ombros de Abigail. Seu marido, o tolo Nabal, havia provocado a ira de um guerreiro poderoso e de seus 400 homens armados. A vida de todos na casa, servos, crianças, ela mesma, estava em risco iminente por causa da insensatez de um só homem. E como o servo bem observou, Nabal era intratável, impossível de ser convencido a reparar seu erro. Abigail não hesitou. Não houve tempo para lamentações, para culpar o marido ou para entrar em pânico. Sua mente aguçada e seu espírito decidido entraram em ação imediatamente. Ela compreendeu a gravidade da situação e soube exatamente o que precisava ser feito para aplacar a fúria de Davi e salvar sua casa. Era preciso um gesto de generosidade que compensasse a mesquinhez de Nabal, uma oferta de paz que demonstrasse respeito e reconhecimento. Com uma rapidez impressionante, ela reuniu uma grande quantidade de provisões. O texto bíblico detalha a generosidade da oferta: 200 pães, 2 odres de vinho, recipientes de pele cheios, 5 ovelhas já preparadas, cozidas ou assadas, 5 medidas, provavelmente ceas, uma quantidade considerável, de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 bolos de figos prensados. Era um presente substancial, digno de ser oferecido a um líder e seus homens, um contraste gritante com a recusa de Nabal em dar até mesmo as sobras de sua festa. Abigail carregou tudo isso sobre jumentos. Ela não contou nada a Nabal. Sabia que ele jamais concordaria ou que apenas atrapalharia seus planos. Agiu por conta própria, assumindo a responsabilidade e o risco. Ordenou a seus servos: vão adiante de mim, eu os seguirei logo atrás. E assim, a caravana de paz começou a se mover, descendo pelas encostas do Carmelo, enquanto Abigail, montada em seu próprio jumento, seguia logo atrás,
o coração certamente batendo forte, mas a mente focada na missão de interceptar Davi antes que fosse tarde demais. Enquanto descia por uma ravina ou curva da montanha, escondida da vista, ela avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. O encontro era iminente. Davi ainda estava consumido pela raiva, provavelmente falando consigo mesmo ou com seus homens sobre a injustiça que sofrera. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada do que lhe pertencia se perdesse. Ele ruminava. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue com todo o rigor, se até o amanhecer eu não tiver matado todos os homens que pertencem a ele. Era nesse exato momento de fúria assassina que Abigail apareceria. Uma mulher sozinha, embora seus servos estivessem próximos com os presentes, cavalgando ao encontro de 400 guerreiros enfurecidos, liderados por um homem determinado a exterminar sua família. A coragem de Abigail era imensa. Sua sabedoria seria posta à prova máxima. Sua intervenção precisaria ser não apenas generosa, mas também humilde, diplomática e profundamente persuasiva para desarmar o coração endurecido de Davi e evitar o banho de sangue iminente. O momento do encontro chegou. Abigail, cavalgando em seu jumento, dobrou uma curva da montanha e deu de cara com Davi e seus 400 guerreiros armados, marchando com a fúria estampada nos rostos. A visão era aterradora. Um exército particular, liderado por um homem ferido em sua honra e determinado a se vingar. Qualquer pessoa menos corajosa ou menos sábia teria fugido ou se desesperado. Mas Abigail agiu com uma rapidez e humildade impressionantes. Assim que viu Davi, ela desmontou apressadamente de seu jumento, um gesto de profundo respeito e submissão, e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ali estava ela, a senhora rica e formosa, curvada na poeira diante do fugitivo que seu marido havia insultado. Sua postura física já era uma mensagem poderosa, um contraste absoluto com a arrogância de Nabal. E então ela começou a falar. Sua súplica, registrada em detalhes no livro de Samuel, é uma obra-prima de diplomacia, sabedoria e fé. Ela não começou defendendo o marido, nem minimizando a ofensa. Pelo contrário, ela assumiu a culpa sobre si, buscando proteger sua casa e, ao mesmo tempo, apelar à nobreza de Davi. "Ah, meu senhor", começou ela, a voz provavelmente embargada, mas clara. "Caia sobre mim a culpa. Permita que tua serva fale aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva." Com essa introdução humilde, ela capturou a atenção de Davi, pedindo permissão para falar e se colocando como a responsável. "Rogo-te que meu senhor não dê atenção àquele homem maligno, Nabal", continuou ela, distanciando-se da insensatez do marido, mas sem desrespeitá-lo diretamente como seu senhor. "Porque ele é tal qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os moços que meu senhor enviou." Ela se isentou de cumplicidade na ofensa, explicando que não estava presente quando os mensageiros foram destratados. Em seguida, Abigail fez um apelo direto à intervenção divina e à consciência de Davi. "Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as tuas próprias mãos." Que declaração ousada e cheia de fé! Ela interpretou seu próprio encontro com Davi não como uma coincidência, mas como uma ação providencial de Deus para evitar que Davi cometesse um grande erro, um pecado que mancharia sua reputação e seu futuro reinado. Ela estava apelando ao melhor de Davi, ao homem que temia a Deus. Ela continuou, proferindo uma bênção que era também uma maldição sutil sobre os inimigos de Davi. "Sejam como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal a meu senhor." E então apresentou o presente que trouxera, não como um suborno, mas como uma oferta de paz e sustento. "Aceita agora este presente que a tua serva trouxe a meu senhor e que seja dado aos moços que seguem meu senhor." Abigail então fez um apelo pessoal, pedindo perdão por qualquer ofensa, mesmo que a culpa fosse de Nabal.
e profetizando sobre o futuro brilhante de Davi. Perdoa, pois, a transgressão da tua serva, pediu ela humildemente. Porque o Senhor certamente edificará para meu senhor uma casa firme, pois meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela reconheceu a unção de Davi, sua vocação divina, e o lembrou de que seu destino era muito maior do que uma vingança pessoal contra um tolo. Ela contrastou a segurança futura de Davi com o destino de seus inimigos. A vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, ele a arrojará como se a atirasse de uma funda. E concluiu com um apelo final à consciência de Davi, pensando no futuro. Quando o Senhor tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a teu respeito, e te tiver estabelecido como príncipe sobre Israel, isto não te será motivo de tropeço ou de peso na consciência, meu senhor, nem o teres derramado sangue sem causa, nem o teres feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito bem a meu senhor, lembra-te da tua serva. Imagine o impacto dessas palavras no coração de Davi. A fúria que o consumia começou a se dissipar diante da humildade, da sabedoria, da generosidade e da fé daquela mulher. Ela não apenas lhe ofereceu presentes materiais, mas também um presente espiritual, a oportunidade de evitar um pecado grave, de preservar sua integridade diante de Deus e dos homens. Ela o lembrou de quem ele era, o futuro rei, o guerreiro do Senhor, e do que ele não deveria se tornar, um homem movido por vingança pessoal. O discurso de Abigail foi perfeitamente calculado. Começou com humildade, assumiu a culpa, apelou à fé de Davi, ofereceu um presente generoso, profetizou sobre seu futuro glorioso e o advertiu sobre as consequências de um ato impensado. Foi uma intervenção divina através de uma mulher sábia e corajosa. Davi, que momentos antes estava determinado a matar, agora estava desarmado, não pela força das armas, mas pela força da sabedoria e da graça. Davi ouviu atentamente cada palavra da súplica de Abigail. A sabedoria, a humildade e a fé daquela mulher eram inegáveis. A fúria que o dominara momentos antes se dissipou, substituída por um reconhecimento claro da intervenção divina e da sensatez daquela intercessora inesperada. Ele percebeu que estava prestes a cometer um erro terrível, movido pela ira pessoal, e que Abigail, com sua coragem e discernimento, o havia salvado de si mesmo. Sua resposta a ela foi imediata e cheia de gratidão, não apenas a ela, mas principalmente a Deus, que a enviara. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, exclamou Davi, a voz talvez ainda carregada de emoção, mas agora transformada, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sensatez, e bendita sejas tu mesma, que hoje me impediste de derramar sangue e de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ele reconheceu abertamente que estava errado e que a intervenção dela fora crucial. Porque, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, continuou Davi, enfatizando a gravidade do que estava prestes a acontecer. Se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum só homem. Davi aceitou o presente generoso que Abigail trouxera, o símbolo material da paz e da reconciliação. Aceita da minha mão o presente que te foi trazido, disse ele, porque o Senhor tem sido bondoso para comigo e nada me falta. E então ele a tranquilizou e a despediu com uma bênção. Sobe em paz para a tua casa. Vê que dei ouvidos à tua voz e te aceitei benevolentemente. Imagine o alívio de Abigail ao ouvir aquelas palavras. Sua missão fora cumprida. O massacre fora evitado. Sua casa estava salva, não pela força ou pela riqueza, mas pela sua sabedoria, coragem e fé. Ela podia retornar em paz, sabendo que havia agido corretamente e que Deus havia honrado sua intervenção. Abigail voltou para casa. Ao chegar, encontrou Nabal em meio a um banquete suntuoso, uma festa como o banquete de rei. Ele estava completamente bêbado, alheio ao perigo que acabara de escapar por um fio. Seu coração estava alegre com o vinho, e sua mente obscurecida pela bebida e pela sua própria natureza insensata.
Abigail, com sua prudência característica, viu que aquele não era o momento para confrontá-lo ou contar-lhe o que havia acontecido. Qualquer palavra seria inútil, talvez até perigosa, em seu estado de embriaguez. Por isso, ela não lhe disse nada, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Na manhã seguinte, porém, quando o efeito do vinho já havia passado e Nabal estava sóbrio, embora não necessariamente mais sábio, Abigail contou-lhe tudo. Ela relatou a resposta insultuosa que ele dera aos homens de Davi, a fúria assassina do guerreiro, a marcha dos 400 homens armados, sua própria intervenção desesperada com os presentes e a súplica que salvara a todos. O impacto dessa revelação sobre Nabal foi devastador. O texto bíblico descreve a reação de forma sucinta, mas poderosa. Seu coração desfaleceu dentro dele e ele ficou como pedra. O choque da notícia, a percepção tardia do perigo mortal que correra e da insensatez de seus atos, talvez combinados com os efeitos da bebedeira da noite anterior, causaram um colapso físico ou neurológico. Ele ficou paralisado, talvez por um derrame ou um ataque cardíaco fulminante. Cerca de 10 dias depois daquele evento, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. A justiça divina, que Davi fora impedido de executar com as próprias mãos, veio de forma direta e soberana. O homem cujo nome significava tolo morreu como viveu, vítima de sua própria insensatez e arrogância. Quando a notícia da morte de Nabal chegou a Davi, sua reação foi de reconhecimento da justiça e da proteção divinas. Bendito seja o Senhor, disse ele, que julgou a causa da afronta que recebi de Nabal e impediu que o seu servo fizesse o mal. O Senhor fez cair a maldade de Nabal sobre a sua própria cabeça. Davi viu na morte de Nabal a confirmação de que havia agido corretamente ao ouvir Abigail e deixar a vingança nas mãos de Deus. E então Davi lembrou-se daquela mulher sábia e formosa que o salvara de cometer um grande erro. Ele reconheceu o valor extraordinário de Abigail. Enviou mensageiros para falar com ela com uma proposta surpreendente. Pediu-a em casamento. Abigail, agora viúva, recebeu a proposta com a mesma humildade que demonstrara antes. Levantou-se, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é uma escrava para lavar os pés dos servos de meu senhor. Aceitou a proposta, não com arrogância, mas com disposição para servir. Apressadamente, ela se preparou, montou em seu jumento e, acompanhada por 5 de suas moças, seguiu os mensageiros de Davi e tornou-se sua esposa. A mulher que salvara sua casa pela sabedoria agora encontrava um novo destino ao lado do futuro rei de Israel. A história de Abigail não termina com a intervenção no Carmelo. Ela se torna parte da linhagem real, uma figura respeitada e mãe de um dos filhos de Davi. Sua coragem, sensatez e fé a elevaram de uma situação difícil a uma posição de honra, tornando-a um exemplo luminoso de como a sabedoria e a ação decidida podem mudar o curso da história e trazer bênçãos inesperadas. A história de Abigail nos mostra a força da sabedoria, da diplomacia e da coragem em tempos de crise. Uma mulher que, com discernimento e fé, evitou um massacre e mudou seu próprio destino. Mas as páginas da Bíblia estão repletas de outras figuras, talvez menos conhecidas, cujas ações, embora por vezes chocantes ou inesperadas, foram cruciais em momentos decisivos da história de Israel. Hoje viajaremos um pouco mais para trás no tempo, para a era turbulenta dos juízes, um período marcado por ciclos de opressão e libertação, para encontrar outra mulher notável e muitas vezes esquecida: Jael. Imagine a terra de Israel cerca de 200 anos antes de Davi enfrentar Nabal. O povo hebreu, após a conquista de Canaã sob Josué, vivia um período instável, sem um governo centralizado. Quando se afastavam de Deus, caíam sob o domínio de povos vizinhos, e era exatamente isso que estava acontecendo. Por 20 longos anos, Israel sofreu sob a mão opressora de Jabim, um poderoso rei cananeu que reinava em Hazor. A força militar de Jabim era personificada por seu temível comandante, Sísera, que possuía nada menos que 900 carros de ferro, a mais avançada tecnologia de guerra da época, tanques de batalha que espalhavam terror
e eram praticamente invencíveis em terreno plano. Sinta a angústia e a humilhação do povo de Israel. 20 anos de opressão, de estradas desertas pelo medo, de colheitas roubadas, de vidas subjugadas pelo poderio militar cananeu. Clamaram ao Senhor, e Deus ouviu. Ele levantou uma líder improvável. Débora, uma profetisa e juíza, uma mulher de sabedoria e autoridade espiritual que julgava Israel debaixo de uma palmeira nas montanhas de Efraim. Débora recebeu a palavra de Deus e convocou Baraque, um líder militar da tribo de Naftali. A ordem divina era clara: reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e marchar para o monte Tabor. Deus prometeu atrair Sísera com seus carros e seu exército para o ribeiro de Quizon e entregá-lo nas mãos de Israel. Baraque hesitou, talvez intimidado pelo poder dos carros de ferro, e disse que só iria se Débora fosse com ele. Débora concordou em ir, mas profetizou que a honra da vitória final não seria de Baraque, pois o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. E assim o cenário estava montado para um confronto épico. Baraque reuniu seus 10.000 homens no Monte Tabor. Sísera, ao saber da mobilização israelita, convocou todo o seu exército, incluindo os temidos 900 carros de ferro, e marchou para o vale perto do ribeiro de Quizon, confiante em sua superioridade militar. É neste contexto que encontramos Jael. Ela não era israelita de nascimento. Era esposa de Éber, o queneu. Os queneus eram descendentes de Jetro, também chamado Robabe, o sogro de Moisés, e mantinham uma relação geralmente pacífica com Israel. No entanto, Éber havia se separado dos outros queneus e armado suas tendas perto de Quedes, na região de Naftali, e crucialmente havia feito um tratado de paz com Jabim, o rei cananeu de Hazor. Jael vivia, portanto, numa posição delicada entre a lealdade ancestral aos amigos de Israel e a aliança política de seu marido com o opressor cananeu. No dia da batalha, conforme a ordem de Débora, Baraque desceu do Monte Tabor com seus 10.000 homens. E então a intervenção divina prometida aconteceu. O Senhor lançou confusão sobre Sísera, seus carros e todo o seu exército. O texto não detalha como, mas o Cântico de Débora, no capítulo 5 de Juízes, sugere uma tempestade súbita e violenta. As estrelas lutaram desde os céus, e o ribeiro de Quizon, normalmente um curso d'água modesto, transbordou violentamente, transformando o vale num lamaçal intransitável. Os poderosos carros de ferro, a grande vantagem de Sísera, atolaram na lama, tornando-se inúteis, verdadeiras armadilhas para seus condutores. O exército cananeu foi completamente derrotado pela infantaria israelita. O pânico tomou conta. Sísera, vendo a derrota iminente e a destruição de sua força de elite, abandonou seu carro atolado e fugiu a pé, desesperado, buscando salvar a própria vida. Correu o mais rápido que pôde, buscando refúgio, tentando escapar da perseguição implacável dos homens de Baraque. Exausto, derrotado, talvez desorientado, Sísera avistou as tendas de Éber, o queneu. Lembre-se, havia paz entre o rei Jabim e a casa de Éber. Para Sísera, aquela tenda parecia um porto seguro, um lugar onde poderia se esconder e recuperar as forças, confiando na aliança política. Ele se dirigiu diretamente para a tenda de Jael. Por que a tenda dela e não a de Éber? Talvez Éber estivesse ausente, ou talvez, nas leis de hospitalidade da época, a tenda de uma mulher fosse considerada um santuário inviolável. Seja como for, o general fugitivo chegou à porta de Jael, buscando refúgio. Jael saiu ao encontro dele. O que ela pensou ao ver o temido comandante do exército inimigo, agora um fugitivo desesperado, à sua porta? Teria sentido medo, lealdade ao tratado de seu marido? Ou teria visto ali uma oportunidade única, talvez guiada por uma intuição divina ou por uma simpatia secreta pela causa de Israel? Sua ação seguinte foi convidativa, mas carregada de uma tensão que prenunciava o ato chocante que estava por vir. "Entra, senhor meu, entra aqui", disse ela. "Não temas." Sísera, confiando na hospitalidade e na paz declarada, entrou na tenda de Jael, sem saber que entrava em sua última armadilha. Sísera, o outrora temido comandante dos 900 carros de ferro, agora era apenas um fugitivo exausto e assustado,
buscando refúgio na tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Confiando na aliança de paz entre seu rei Jabim e a casa de Éber, e talvez nas leis sagradas da hospitalidade oriental, ele aceitou o convite de Jael. Não temas. Mal sabia ele que a segurança que buscava era uma ilusão mortal. Dentro da tenda, provavelmente escura e abafada, Sísera estava vulnerável. Ele pediu a Jael algo simples. Peço-te que me deis um pouco de água para beber, pois estou com sede. Seu corpo estava desidratado pela fuga desesperada sob o sol. Jael, no entanto, foi além do pedido. Em vez de água, ela abriu um odre de leite. Talvez leite coalhado ou iogurte, uma bebida mais substanciosa e refrescante. Esse gesto, aparentemente de generosidade extra, pode ter tido um propósito oculto. Uma bebida láctea e farta poderia induzir sonolência em um homem já exausto. Após beber, Jael o cobriu com um manto ou tapete pesado. O cansaço extremo, a sensação de segurança, ainda que falsa, e talvez o efeito do leite fizeram Sísera cair rapidamente. Antes de adormecer completamente, ele ainda deu uma última instrução a Jael, revelando seu medo e sua confiança nela. Fica à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, há aqui algum homem? Responderás que não. Ele a encarregou de ser sua vigia, sua protetora. E então o silêncio na tenda, quebrado apenas pela respiração pesada do general adormecido. Jael observava seu inimigo entregue aos... Que pensamentos passaram por sua mente naquele momento? A aliança de seu marido com Jabim? A opressão de 20 anos sobre Israel? A profecia de Débora de que o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher? Teria ela planejado aquilo desde o início, ou a oportunidade e talvez uma inspiração divina a impeliram à ação naquele instante? A Bíblia não detalha seus motivos internos, apenas sua ação. Com Sísera profundamente adormecido, Jael agiu com uma frieza e determinação impressionantes. Ela pegou uma das estacas da tenda, um pino de madeira ou metal, longo e pontiagudo, usado para fixar as cordas da tenda no chão, e um martelo, ferramenta comum no cotidiano nômade. Silenciosamente aproximou-se do general adormecido. Imagine a cena. A luz fraca filtrando pela lona da tenda, a respiração de Sísera, o som abafado. Com uma mão firme, ela posicionou a ponta afiada da estaca sobre a têmpora de Sísera. Com a outra mão, ergueu o martelo. E então, com força e precisão, ela cravou a estaca através da cabeça dele, atravessando a têmpora e fixando-a no chão. O ato foi brutal, violento e definitivo. Sísera morreu instantaneamente, sem chance. Foi um ato de violência extrema, especialmente chocante por ter sido cometido por uma mulher, dentro de sua própria tenda, contra um hóspede que buscara refúgio e a quem ela oferecera bebida e descanso. Quebrou todas as regras de hospitalidade. Mas, no contexto da Guerra Santa e da libertação de Israel da opressão cananeia, foi visto como um ato de coragem e justiça divina, o cumprimento. Pouco tempo depois, Baraque, o comandante israelita, chegou à região, ainda em perseguição a Sísera. Jael, talvez ouvindo a aproximação, saiu ao encontro dele. "Vem", disse ela, "e eu te mostrarei o homem que procuras." Baraque entrou na tenda e viu a cena macabra. Sísera jazia morto no chão, com a estaca da tenda cravada em sua têmpora. A vitória de o temido comandante inimigo fora eliminado, não no campo de batalha por Baraque, mas dentro de uma tenda, pelas mãos de uma mulher estrangeira. A profecia de Débora se cumprira de forma... O cântico de Débora e Baraque, celebrado após a vitória, exalta Jael de maneira surpreendente. Bendita seja Jael entre as mulheres, esposa de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres que habitam em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu coalhada. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores a direita. E matou a Sísera, rachou-lhe a cabeça, furou e aos pés dela se encurvou, caiu, ficou estirado. Aos pés dela se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A história de Jael é desconcertante para muitos leitores modernos.
Seu ato foi traiçoeiro segundo os padrões normais de hospitalidade. No entanto, dentro da narrativa bíblica, ela é celebrada como uma heroína improvável. Um instrumento nas mãos de Deus, sua história nos lembra que Deus pode usar pessoas inesperadas em circunstâncias complexas e até moralmente ambíguas para cumprir seus propósitos soberanos. Jael, a mulher da tenda, permanece como um exemplo de coragem decisiva e ação ousada em um momento crítico. Uma heroína esquecida cuja estaca e martelo selaram o destino de um opressor e trouxeram paz a Israel. Deixamos para trás a tenda de Jael e a imagem chocante da estaca e do martelo, um lembrete sombrio de como Deus pode usar atos inesperados e até violentos para cumprir seus propósitos de libertação em tempos de guerra e opressão. Agora, nossa jornada nos leva adiante no tempo, cruzando a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, para os primeiros dias vibrantes e desafiadores. Aqui encontramos um tipo diferente de herói, um homem cuja arma não era a estaca, mas o encorajamento, cuja força não residia na violência, mas na generosidade e na capacidade de ver o potencial nos outros. Falamos de Barnabé, um nome que ecoa com calor e apoio nas páginas do livro de Atos, mas cuja importância é frequentemente ofuscada pela figura colossal do apóstolo Paulo. Transporte sua mente para Jerusalém, pouco tempo depois a cidade ainda fervilha com a memória dos eventos da Páscoa, da crucificação e da ressurreição. Os discípulos, antes amedrontados, agora estão cheios do Espírito Santo, pregando com ousadia nas ruas e no templo. Milhares de pessoas estão se convertendo, formando uma comunidade nova e radical, onde compartilham seus bens, oram juntos e vivem uma fé intensa e contagiante. É nesse cenário de fervor e transformação que Barnabé... Seu nome original era José, um levita, pertencente à tribo sacerdotal de Levi, nascido em Chipre, uma ilha no Mediterrâneo. Mas os apóstolos, reconhecendo uma característica marcante em sua personalidade, deram-lhe um novo nome, Barnabé, que significa filho da consolação ou filho do encorajamento. Que nome maravilhoso para se ter! Ele era conhecido por sua capacidade de animar, de fortalecer, de trazer conforto e inspiração para aqueles ao seu redor. Em uma comunidade nascente enfrentando perseguições e desafios internos, um homem como Barnabé era um tesouro inestimável. O primeiro ato registrado de Barnabé demonstra sua generosidade radical e seu compromisso com a nova comunidade de fé. O livro de Atos, capítulo 4, nos conta que muitos dos primeiros cristãos vendiam suas propriedades e terras e traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos para ser distribuído conforme a... Barnabé, possuindo um campo, fez exatamente isso. Ele vendeu sua propriedade e entregou todo o valor aos apóstolos. Imagine a cena. Um levita, alguém que por lei não deveria possuir terras hereditárias em Israel, embora a prática pudesse variar, especialmente para os da diáspora como ele, abrindo mão de sua segurança material por amor à comunidade e confiança na providência divina. Seu gesto não foi apenas generoso, foi um ato de fé e desapego que certamente inspirou Mas o maior legado de Barnabé, o motivo pelo qual ele brilha como um herói esquecido, reside em sua capacidade de acreditar nas pessoas, de oferecer pontes e de dar segundas chances, especialmente a alguém que a maioria da comunidade cristã primitiva temia e rejeitava, Saulo de Tarso. Lembre-se de Saulo. Ele era um fariseu zeloso, um perseguidor implacável. Havia consentido na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Viajava para Damasco com cartas de autoridade para prender cristãos, quando teve um encontro transformador com o próprio Jesus ressuscitado na estrada. Ficou cego, foi levado para Damasco e lá, através de um discípulo chamado Ananias, recuperou a visão. Foi batizado e se tornou um seguidor de Jesus. Após sua conversão, Saulo, que mais tarde seria conhecido como Paulo, começou a pregar com a mesma intensidade com que antes perseguia. Sua transformação era inegável para aqueles que o ouviam em Damasco. Mas quando ele tentou retornar a Jerusalém e se juntar aos discípulos de lá, encontrou uma muralha de... Quem poderia acreditar que aquele perseguidor feroz havia realmente mudado? Seria uma armadilha
Uma estratégia para se infiltrar e destruir a igreja por dentro? O livro de Atos, capítulo 9, diz que todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Imagine a solidão e o isolamento de Saulo naquele momento, rejeitado por seus antigos companheiros fariseus e agora desconfiado pelos próprios irmãos na fé que ele desejava abraçar. Parecia que não. E é aqui que entra Barnabé, o filho do encorajamento. Enquanto todos os outros recuavam, Barnabé deu um passo à frente. Ele viu além da reputação assustadora de Saulo. Talvez tenha ouvido os relatos de Damasco, talvez tenha discernido a sinceridade da conversão, talvez simplesmente tenha agido por fé e pelo caráter que lhe rendeu o nome. Barnabé tomou Saulo sob sua proteção. Ele o levou até os apóstolos que ainda estavam hesitantes. Barnabé contou-lhes detalhadamente como Saulo vira o Senhor no caminho, como Jesus lhe falara e como ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus em Damasco. A intervenção de Barnabé foi crucial. Sua reputação, sua credibilidade como filho da consolação abriu as portas para Saulo. Por causa do testemunho de Barnabé, os apóstolos e a igreja de Jerusalém finalmente aceitaram Saulo. Ele pôde então entrar e sair com eles em Jerusalém, pregando ousada. Que ato de coragem e fé por parte de Barnabé. Ele arriscou sua própria reputação para defender alguém que todos temiam. Ele construiu uma ponte onde havia um abismo de desconfiança. Sem Barnabé, talvez a história de Paulo, o maior missionário e teólogo do cristianismo, tivesse sido muito diferente. Barnabé foi o encorajador que acreditou no potencial de Paulo quando ninguém mais o fazia, um verdadeiro herói esquecido cujo legado de apoio e reconciliação. Barnabé, o filho do encorajamento, desempenhou um papel vital ao introduzir Paulo, na comunidade de Jerusalém, superando o medo e a desconfiança que cercavam o antigo perseguidor. Mas sua influência e seu ministério de encorajamento não se limitaram a esse ato crucial. Barnabé continuou a ser uma figura central no crescimento explosivo da igreja primitiva, especialmente na vibrante e cosmopolita cidade. Após a aceitação de Saulo em Jerusalém, a perseguição novamente se intensificou, forçando muitos cristãos a fugirem da cidade. Alguns desses refugiados, particularmente homens de Chipre, terra natal de Barnabé, e Cirene, chegaram a Antioquia, uma das maiores cidades do Império Romano, um caldeirão de culturas, e ali algo novo e significativo aconteceu. Eles não pregaram o evangelho apenas aos judeus, como era costume inicial, mas também começaram a anunciar a boa nova de Jesus aos gregos, aos gentios. E a mão do Senhor estava com eles, e um grande número de gentios creu e se converteu ao Senhor. Quando as notícias desse avanço missionário sem precedentes entre os gentios chegaram à Igreja-mãe em Jerusalém, houve certamente uma mistura de alegria. Era um território novo, uma expansão que desafiava algumas concepções tradicionais. Quem seria a pessoa certa para ir a Antioquia, avaliar a situação, discipular os novos convertidos e guiar essa igreja florescente e multicultural? A escolha recaiu naturalmente sobre Barnabé. Imagine Barnabé sendo enviado de Jerusalém. Ele era o homem ideal, um levita cipriota, familiarizado com a cultura helenística, conhecido por sua fé sólida, seu bom caráter e, acima de tudo, por seu dom de encorajamento. Ao chegar a Antioquia, ele não encontrou motivos para repreensão ou desconfiança. Pelo contrário, o livro de Atos, capítulo 11, nos diz que ele viu a graça de Deus em ação naquela. Seu coração se alegrou, e o que fez Barnabé, o filho da consolação? Ele fez o que fazia de melhor. Exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ele encorajou, fortaleceu, ensinou e ajudou a consolidar a fé daqueles novos cristãos, tanto judeus quanto gentios. O texto o descreve como homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E o resultado de seu ministério encorajador foi notável. E muita gente. A igreja em Antioquia crescia exponencialmente sob a liderança calorosa e inspiradora de Barnabé. Mas Barnabé, em sua sabedoria e humildade, percebeu que o trabalho em Antioquia era grande demais para ele sozinho. A igreja precisava de mais ensino, de mais estrutura, de alguém com dons teológicos e apostólicos profundos
para ajudar a fundamentar aquela comunidade diversificada. E ele pensou em alguém que ele mesmo havia resgatado do isolamento alguém que, após um tempo pregando em Jerusalém e enfrentando ameaças, havia sido enviado para sua cidade natal, Tarso, e estava relativamente fora de cena. Barnabé pensou em Saulo. Então Barnabé tomou outra iniciativa notável. Ele viajou de Antioquia até Tarso, uma jornada considerável, especificamente para procurar Saulo. Encontrou-o e o convidou para se juntar a ele no ministério. Que gesto de confiança e reconhecimento. Barnabé não apenas introduzira Saulo em Jerusalém, mas agora o buscava ativamente para ser seu parceiro no ministério, reconhecendo os dons e o chamado que Deus havia colocado sobre aquele antigo perseguidor. Saulo aceitou o convite. Juntos, Barnabé e Saulo trabalharam lado a lado na igreja de Antioquia. Imagine a dinâmica dessa parceria. Barnabé, o encorajador, o homem bom e acolhedor. Saulo, já talvez começando a ser chamado de Paulo, o teólogo brilhante, o pregador apaixonado e argumentador. Que dupla poderosa! Durante aquele ano, eles se reuniram com a igreja e ensinaram muita gente. Foi um período de intenso crescimento, ensino e consolidação e foi ali, naquela cidade vibrante e sob a influência do ministério de Barnabé e Paulo, que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Barnabé, portanto, não foi apenas o homem que deu a primeira chance a Paulo, mas também aquele que o buscou e o trouxe para o centro do ministério quando a igreja mais precisava de seus dons. Ele foi um mentor, um parceiro, um facilitador, sempre disposto a colocar o bem da igreja e o desenvolvimento de outros acima de sua disposição em buscar e capacitar Paulo demonstra mais uma vez porque ele era verdadeiramente o filho do encorajamento, um herói cujo legado se mede não apenas por seus próprios feitos, mas pelo impacto que teve na vida de outros, incluindo aquele que se tornaria o maior apóstolo aos gentios. A parceria entre Barnabé e Paulo, em Antioquia, durante um ano inteiro, eles ensinaram e fortaleceram a crescente comunidade de cristãos, composta tanto por judeus quanto por gentios. Antioquia tornou-se um centro vibrante de fé e um ponto de partida crucial para a expansão do Evangelho. Foi nessa igreja dinâmica, enquanto os líderes adoravam ao Senhor e jejuavam, que o Espírito Santo deu uma instrução específica: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Imagine a solenidade e a igreja de Antioquia, reconhecendo o chamado divino, impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo, orou por eles e os enviou naquela que ficaria conhecida como a primeira grande viagem missionária da história cristã. Quem liderava inicialmente essa expedição? O texto de Atos consistentemente menciona Barnabé e Saulo, indicando que Barnabé, mais experiente e talvez mais conhecido na época, era visto como o líder. Eles levaram consigo um jovem auxiliar, João Marcos, primo de Barnabé. Partindo de Seleucia, o porto de Antioquia, navegaram primeiro para Chipre, a terra natal de Barnabé. Ali percorreram toda a ilha, de Salamina a Pafos, pregando a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Em Pafos, tiveram um confronto notável com um mágico judeu chamado Bar-Jesus, ou Elimas, que tentou impedir o procônsul romano Sérgio Paulo. Foi nesse episódio que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu o mágico e o deixou temporariamente cego. A partir desse ponto, Lucas, o autor de Atos, começa a referir-se à dupla como Paulo e Barnabé, sugerindo uma mudança na dinâmica da liderança com os dons apostólicos e a ousadia de Paulo começando a se destacar. De Chipre navegaram para a região da Panfilha, na costa, e ali, em Perge, aconteceu o primeiro sinal de tensão na equipe missionária. João Marcos, por razões que o texto não explica completamente, decidiu abandonar a missão e voltar para Jerusalém. Essa decisão teria consequências futuras na relação entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, porém, continuaram a viagem, adentrando o interior da Ásia Menor até ali, na sinagoga, Paulo pregou um sermão poderoso, resumindo a história de Israel e anunciando Jesus como o Messias prometido e o Salvador. A mensagem causou grande impacto
e muitos judeus e prosélitos gentios os seguiram. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. No entanto, a inveja tomou conta de alguns líderes judeus que começaram a contradizer e blasfemar contra o que Paulo dizia. Foi nesse momento que Paulo e Barnabé tomaram uma decisão ousada e histórica. Vendo a rejeição por parte de muitos judeus, eles declararam: era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês, mas visto que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Essa declaração marcou um ponto de virada na estratégia missionária, abrindo oficialmente as portas do Evangelho para o mundo não-judeu em larga escala. Eles seguiram para Icônio, Listra e Derbe, cidades da região da Licaônia, pregando o Evangelho, realizando milagres e estabelecendo igrejas, mas também enfrentando severa oposição e perseguição. Em Listra, após curarem um homem coxo de nascença, a multidão pagã tentou adorá-los como deuses gregos, chamando Barnabé de Zeus, o rei dos deuses, talvez por sua presença mais imponente ou madura, e Paulo de Hermes, o mensageiro, por ser o principal orador. Com dificuldade, eles impediram a idolatria. Logo depois, porém, judeus hostis de Antioquia e Icônio chegaram, incitaram a multidão, e Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, sendo deixado como morto. Mas, milagrosamente, ele se levantou e continuou a missão. Após percorrerem essas cidades, Paulo e Barnabé refizeram o caminho de volta, visitando as igrejas que haviam fundado em Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. E o que fizeram ao retornar? Barnabé, fiel ao seu nome, junto com Paulo, fortaleciam as almas dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé e ensinando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eles não apenas fundaram igrejas, mas voltaram para encorajar, consolidar e estabelecer liderança presbíteros em cada comunidade. Finalmente, retornaram a Antioquia da Síria, de onde haviam partido. Reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles e como ele havia aberto a porta da fé aos gentios. A primeira viagem missionária foi um sucesso estrondoso, apesar das dificuldades, e Barnabé esteve no centro dela, como iniciador, parceiro e encorajador. No entanto, a tensão latente sobre João Marcos ressurgiria. Quando planejaram uma segunda viagem missionária, Paulo achou que não deveriam levar Marcos, pois ele os havia abandonado na Panfilha. Barnabé, porém, o filho da consolação, queria dar uma segunda chance ao seu primo. O desacordo entre esses dois gigantes da fé tornou-se tão sério que eles se separaram. Paulo escolheu Silas como companheiro e seguiu por um caminho. Barnabé tomou João Marcos consigo e navegou para Chipre. Esse desentendimento, embora triste, mostra a humanidade desses heróis, mas também revela o caráter consistente de Barnabé, sempre disposto a encorajar, a restaurar, a dar uma segunda chance, mesmo que isso significasse divergir de seu proeminente parceiro missionário. Barnabé, o herói esquecido, continuou seu ministério, investindo na vida de João Marcos, que mais tarde se tornaria um colaborador valioso para Paulo e Pedro e o autor de um dos evangelhos. O legado de encorajamento de Barnabé frutificou de maneiras que ele talvez nem imaginasse. Deixamos Barnabé navegando para Chipre com João Marcos, um testemunho vivo do poder do encorajamento e da segunda chance. Agora, nossa atenção se volta para uma história muito mais íntima contida numa carta curta e pessoal do apóstolo Paulo, mas que revela uma transformação profunda e desafia as estruturas sociais da época. Vamos conhecer Onésimo, um nome que significa útil ou proveitoso, mas cuja história começa com inutilidade e fuga. Imagine a cidade de Colossos, na Ásia Menor, lar de uma igreja cristã vibrante, provavelmente fundada por Epáfras, um colaborador de Paulo. Nessa igreja havia um membro proeminente e abastado chamado Filemon. Paulo o considerava um amado irmão e cooperador, e a igreja se reunia em sua casa.
Filemon possuía escravos, uma realidade social comum e legal no Império Romano, embora moralmente complexa à luz do Evangelho. Um desses escravos era Onésimo. Não sabemos muito sobre ele antes de seu encontro com Paulo. Era apenas um entre muitos, parte da propriedade de Filemon. Mas algo aconteceu. Onésimo fugiu de seu senhor. A fuga de um escravo era um crime sério no mundo romano, punível com severidade, incluindo açoitamento, marcação a ferro quente ou até mesmo crucificação. Além da fuga, é possível que Onésimo também tenha roubado algo de Filemon ao partir, como Paulo sutilmente sugere em sua carta. Para onde fugiria um escravo? Muitas vezes para uma cidade grande, onde pudesse se misturar na multidão e tentar começar uma nova vida sob o anonimato. De alguma forma, o destino, ou melhor, a providência divina, levou Onésimo a Roma, a vasta capital do império. E foi ali, naquela metrópole gigantesca, que o caminho do escravo fugitivo cruzou com o do apóstolo Paulo. Paulo estava em Roma, mas não em liberdade. Ele estava em prisão domiciliar, aguardando seu julgamento perante César. Embora confinado, tinha permissão para receber visitas e continuar seu ministério de ensino e pregação. De alguma maneira que a Bíblia não detalha, Onésimo entrou em contato com Paulo. Talvez tenha ouvido falar do apóstolo e buscado ajuda. Talvez tenha sido levado por outro cristão. Ou talvez, como alguns sugerem, tenha sido preso por algum delito menor e encontrado Paulo na prisão. Independentemente de como se encontraram, o resultado foi transformador. Sob a influência de Paulo, ouvindo a mensagem do Evangelho de perdão, reconciliação e nova vida em Cristo, Onésimo se converteu. O escravo fugitivo encontrou a verdadeira liberdade, não das correntes físicas ainda, mas das correntes do pecado e do medo. Paulo se refere a ele com um carinho paternal profundo. Meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aquele que era inútil, um trocadilho com seu nome, para Filemon ao fugir, agora se tornara verdadeiramente útil para Paulo e para o reino de Deus. Onésimo começou a servir a Paulo em sua prisão. Tornou-se um ajudante valioso, um conforto para o apóstolo em seu confinamento. Paulo desenvolveu um afeto tão grande por ele que o chama de meu próprio coração. A relação entre eles transcendia a de mestre e servo, tornara-se uma relação de pai e filho espiritual, de irmãos em Cristo. No entanto, havia uma questão pendente e delicada, a situação legal e relacional de Onésimo com Filemon. Onésimo ainda era, legalmente, propriedade de Filemon. Sua fuga era um crime não resolvido. Paulo sabia que, apesar da transformação espiritual de Onésimo e de sua utilidade para o ministério, a situação precisava ser regularizada. A fé cristã não anulava as responsabilidades sociais e legais, mas as transformava radicalmente a partir de dentro. Paulo poderia ter mantido Onésimo consigo em Roma, usando sua autoridade apostólica ou simplesmente aproveitando a ajuda do novo convertido. Mas ele escolheu o caminho mais difícil, o caminho da reconciliação e da restauração. Decidiu enviar Onésimo de volta a Filemon, seu senhor legal. Que decisão difícil, tanto para Paulo, que perderia um ajudante querido, quanto para Onésimo, que teria que enfrentar o Senhor, a quem havia ofendido, sem garantias de como seria recebido. Mas Paulo não enviou Onésimo de volta de mãos vazias ou apenas com um pedido de desculpas. Ele o enviou com uma carta, a Epístola a Filemon, uma joia de diplomacia, tato e teologia prática. Nessa carta, Paulo intercede por Onésimo de uma maneira que desafia toda a estrutura da escravidão e apela para a nova realidade criada pelo Evangelho. Ele não ordena a Filemon que perdoe ou liberte Onésimo, embora o desejo esteja implícito. Em vez disso, apela ao amor e à fé de Filemon, lembrando-o da alegria e do consolo que ele mesmo, Filemon, proporcionava aos santos. Paulo pede que Filemon receba Onésimo de volta, não mais como um escravo fugitivo e talvez ladrão, mas com uma identidade completamente nova. A transformação de Onésimo era o cerne da questão, e essa transformação exigia uma nova forma de relacionamento. Onésimo, o escravo fugitivo transformado em filho espiritual de Paulo na prisão em Roma,
estava prestes a embarcar na jornada mais desafiadora de sua nova vida, retornar a Colossos para enfrentar Filemon, o senhor a quem havia abandonado e possivelmente roubado. Mas ele não ia sozinho. Levava consigo uma carta do próprio apóstolo Paulo, uma carta que é um tesouro de sabedoria pastoral, tato diplomático e uma visão radicalmente nova das relações humanas à luz do Evangelho. A carta a Filemon é curta, pessoal, quase íntima. Paulo não escreve com a autoridade apostólica que usa em outras epístolas para repreender ou instruir doutrinariamente. Aqui, ele escreve como um amigo, um intercessor, apelando ao coração de Filemon com base no amor e na parceria que compartilhavam em Cristo. Ele começa com saudações calorosas, elogiando a fé de Filemon, seu amor pelos santos e a forma como ele, Filemon, era uma fonte de alegria e consolo para o próprio Paulo e para a igreja que se reunia em sua casa. Após estabelecer esse tom positivo e afetuoso, Paulo entra no cerne da questão, mas o faz com uma delicadeza notável. Portanto, escreve ele, embora eu tenha em Cristo plena ousadia para te ordenar o que convém, prefiro, contudo, suplicar-te em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele poderia ordenar, mas escolhe suplicar. Ele apela não à sua autoridade, mas à sua condição, velho prisioneiro, e ao amor que os une. E por quem ele suplica? Suplico-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. A escolha das palavras é poderosa. Onésimo não é mais apenas o escravo fugitivo, é meu filho, gerado espiritualmente por Paulo. Essa nova identidade espiritual é a chave para a transformação do relacionamento. Paulo continua usando um jogo de palavras com o nome de Onésimo, útil. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, tanto a ti como a mim. A fuga o tornou inútil para Filemon, mas sua conversão o tornou útil para Paulo, e Paulo argumenta também para Filemon, embora de uma maneira nova e mais profunda. Paulo o envia de volta e o descreve como o meu próprio coração. Que Filemon sinta o peso dessa recomendação. Receber Onésimo seria como receber o próprio coração de Paulo. Paulo expressa seu desejo pessoal de manter Onésimo consigo em Roma, para que o servisse em seu lugar durante a prisão. Reconhece que Onésimo seria um substituto valioso para o próprio Filemon no cuidado ao apóstolo. Contudo, continua Paulo, sem o teu consentimento, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas de livre vontade. Paulo respeita a posição de Filemon como senhor de Onésimo e como irmão em Cristo, desejando que qualquer ato de bondade seja voluntário, não forçado. E então Paulo oferece uma perspectiva providencial sobre a fuga de Onésimo, semelhante à sua própria interpretação do sofrimento de José. Pois acredito que ele talvez tenha se afastado de ti por algum tempo, para que o recebas para sempre. A separação temporária, embora dolorosa e errada por parte de Onésimo, poderia ter sido permitida por Deus para um propósito maior: a transformação de Onésimo e a possibilidade de um reencontro eterno. E como Filemon deveria receber Onésimo de volta? Aqui está o clímax do apelo de Paulo, não mais como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão amado especialmente de mim, mas com muito mais razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Esta é a revolução do Evangelho aplicada às relações sociais. A identidade primária de Onésimo não era mais a de escravo, mas a de irmão amado em Cristo. Essa nova realidade espiritual deveria transformar a relação prática entre ele e Filemon, tanto na carne, nas interações diárias, quanto no Senhor, na comunhão da Igreja. Paulo não pede explicitamente a alforria, libertação legal da escravidão, mas o pedido para recebê-lo, não mais como escravo, e muito acima de escravo como irmão amado, aponta fortemente nessa direção, ou no mínimo para uma mudança radical no tratamento e no status de Onésimo dentro da casa de Filemon. Para remover qualquer obstáculo financeiro à reconciliação, Paulo faz uma oferta generosa e pessoal. Se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta.
Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Ele se coloca como fiador de Onésimo, assumindo qualquer dívida que o escravo fugitivo pudesse ter contraído, para que nada impedisse Filemon de recebê-lo de volta como irmão. Paulo conclui a carta com um apelo afetuoso e confiante. Sim, irmão, que eu receba de ti este benefício no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Certo estou da tua obediência, e escrevo-te sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ele expressa sua confiança na resposta positiva de Filemon, sugerindo que espera até mesmo mais do que a simples recepção de Onésimo, talvez a própria libertação. A carta a Filemon é um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. Onésimo, o escravo fugitivo, retorna não apenas com uma carta, mas com uma nova identidade e um intercessor poderoso. A história não nos conta explicitamente como Filemon reagiu, mas a preservação da carta no cânon do Novo Testamento sugere fortemente que ele atendeu ao apelo de Paulo, recebendo Onésimo como irmão amado. Onésimo, o inútil que se tornou útil, representa a redenção disponível a todos em Cristo, capaz de quebrar barreiras sociais e restaurar relacionamentos de maneiras profundas e inesperadas. Ele é um herói esquecido cuja história pessoal ilustra a beleza da graça e da reconciliação. Deixamos Onésimo retornando a Filemon, carregando a esperança da reconciliação e a visão transformadora do Evangelho que faz de um escravo um irmão amado. Sua história nos fala da redenção pessoal e da quebra de barreiras sociais pela fé em Cristo. Agora voltamos novamente às páginas do Antigo Testamento, a um período posterior ao de Abigail, durante o reinado de Davi, para encontrar outra figura feminina cuja força e devoção silenciosa, em meio a uma tragédia nacional e pessoal, a tornam uma heroína esquecida e profundamente comovente. Rispa. Seu nome talvez não seja familiar para muitos. Ela não realizou milagres, não proferiu profecias, não liderou exércitos. Sua história é marcada pela dor, pela perda e por um ato de lealdade materna quase inimaginável. Para entendê-la, precisamos nos transportar para os anos posteriores à ascensão de Davi ao trono de todo Israel, um tempo que, embora glorioso em muitos aspectos, também foi marcado por conflitos, intrigas e as consequências de pecados passados. O segundo livro de Samuel, capítulo 21, nos conta que houve uma fome severa na terra de Israel que durou 3 anos consecutivos. Davi, buscando entender a causa daquela calamidade prolongada, consultou o Senhor. A resposta divina foi direta e perturbadora. É por causa de Saul e de sua casa sanguinária, por ter ele matado os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Eram remanescentes dos amorreus, habitantes originais de Canaã, com quem Josué e os líderes de Israel haviam feito um juramento solene de paz séculos antes, Josué capítulo 9, prometendo poupar suas vidas. Embora esse tratado tenha sido feito sob engano por parte dos gibeonitas, o juramento em nome do Senhor era considerado sagrado e inviolável. No entanto, Saul, o primeiro rei de Israel, em seu zelo equivocado ou por motivos políticos, havia quebrado esse juramento ancestral e massacrado muitos gibeonitas, tentando exterminá-los. Aquele pecado de Saul, uma violação de um pacto sagrado, agora trazia consequências sobre a nação na forma de fome. Davi, compreendendo a gravidade da situação, chamou os gibeonitas sobreviventes e lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Ele buscava reparar a injustiça cometida por Saul e aplacar a ira divina que causava a fome. A resposta dos gibeonitas foi sombria e específica. Eles não queriam prata nem ouro, não queriam permissão para matar outros israelitas em vingança. Sua exigência era uma forma de justiça retributiva, baseada talvez em costumes da época ou numa interpretação literal da lei de Talião, focada na linhagem do ofensor. O homem que nos consumiu e procurou destruir-nos, para que não subsistíssemos em termo algum de Israel. De seus filhos nos sejam dados 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Eles pediam a vida de 7 descendentes masculinos de Saul, para expiar o sangue derramado.
Davi, preso entre a necessidade de reparar o pecado de Saul para acabar com a fome e a dificuldade de executar membros da família real anterior, concordou com a exigência dos gibeonitas. Ele poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento de amizade que fizera a Jonatas, mas entregou 2 filhos de uma mulher chamada Rispá, filha de Aiá, que fora concubina de Saul. Os nomes deles eram Armoni e Mefibosete, outro com o mesmo nome do filho de Jonatas. Entregou também 5 filhos de Merabe, ou Mical, a uma complexidade textual aqui, filha de Saul, que ela tivera com Adriel. 7 homens descendentes de Saul foram entregues aos gibeonitas, e eles os executaram, provavelmente por enforcamento ou empalação, no monte perante o Senhor, no início da colheita da cevada. Foi um ato brutal, uma execução pública para satisfazer uma demanda por justiça e aplacar uma calamidade nacional. E é aqui que Rispá entra em cena, não como uma figura política ou religiosa, mas como uma mãe de coração partido. Seus 2 filhos, Armoni e Mefibosete, estavam entre os 7 executados. Seus corpos, juntamente com os dos outros 5, foram deixados expostos no monte, sujeitos aos elementos e às aves de rapina e animais selvagens, uma desonra adicional segundo os costumes da época. O que fez Rispá? Ela não podia impedir a execução, não podia mudar a decisão do rei ou a exigência dos gibeonitas, mas ela podia honrar seus filhos mortos com um ato de devoção e vigília extraordinário. Pegou um pano de saco, símbolo de luto e penitência, e o estendeu para si sobre uma rocha, e ali ela ficou. Desde o início da colheita da cevada, primavera, até que as chuvas voltassem a cair sobre a terra, outono, Rispá montou guarda solitária junto aos corpos de seus filhos e dos outros 5 descendentes de Saul. Imagine a cena, uma mulher sozinha sentada sobre um pano de saco numa rocha exposta dia e noite, durante meses. Sob o sol escaldante do dia, ela afugentava as aves de rapina que desciam sobre os cadáveres. Sob o frio e a escuridão da noite, ela espantava os animais selvagens que vinham para devorá-los. Era uma vigília macabra, um testemunho silencioso de amor materno e de protesto contra a desonra imposta aos mortos. Sua dor era imensa, mas sua lealdade era ainda maior. Ela não abandonaria seus filhos mesmo na morte, mesmo na desgraça pública. Sua presença ali era um ato de resistência silenciosa, uma afirmação da dignidade humana mesmo diante da brutalidade política e da aparente indiferença divina. A vigília solitária de Rispá sobre a rocha, guardando os corpos de seus filhos e dos outros descendentes de Saul, não passou despercebida. Era um ato público de devoção materna e um protesto silencioso contra a desonra imposta aos mortos, mesmo que fossem executados para aplacar uma calamidade nacional. Dia após dia, noite após noite, durante meses, desde a colheita da cevada na primavera até as primeiras chuvas do outono, ela permaneceu ali, um monumento vivo à lealdade e à dor. Imagine o impacto dessa cena nos que passavam pela região ou ouviam os relatos. A imagem daquela mãe solitária enfrentando o sol, o frio, as aves de rapina e os animais selvagens para proteger os restos mortais de seus filhos era profundamente comovente e talvez perturbadora para a consciência coletiva. Era um testemunho silencioso que falava mais alto que muitos discursos. Finalmente, a notícia do ato extraordinário de Rispá chegou aos ouvidos do rei Davi. Foi contado a Davi o que fizera Rispá, filha de Aiá, concubina de Saul. O que Davi sentiu ao ouvir sobre a vigília dela? Talvez admiração por sua coragem e devoção. Talvez um peso na consciência pela forma como os corpos foram deixados expostos. Ou talvez ele tenha visto ali um espelho de sua própria capacidade de lealdade e luto, lembrando-se de seu profundo amor por Jonatas e até mesmo de seu respeito relutante por Saul. Qualquer que tenha sido sua emoção inicial, o ato de Rispá o moveu à ação. Ele percebeu que a justiça exigida pelos gibeonitas havia sido cumprida com a execução, mas que a honra devida aos mortos, mesmo aos da casa de Saul, precisava ser restaurada.
A vigília de Rispá expôs uma falha no tratamento dos corpos, uma desonra que precisava ser corrigida, talvez também para que a bênção de Deus retornasse completamente à terra e a fome cessasse de vez. Davi então tomou uma iniciativa significativa. Ele não apenas ordenou que os corpos dos 7 homens executados fossem recolhidos do monte, mas também lembrou-se de uma dívida de honra ainda mais antiga: os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Lembre-se que Saul e Jonatas haviam morrido na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Seus corpos foram mutilados e pendurados no muro da cidade de Bet-seã pelos filisteus vitoriosos. No entanto, os homens valentes de Jabes-Gileade, em um ato de grande coragem e lealdade a Saul, que os havia livrado de uma ameaça no passado, realizaram uma incursão noturna, resgataram os corpos de Saul e Jonatas do muro e os levaram de volta a Jabes-Gileade, onde os queimaram, um costume talvez para evitar maior profanação, e sepultaram seus ossos debaixo de uma tamargueira. Davi, agora movido pela vigília de Rispá e por um senso de dever para com a casa de Saul e Jonatas, foi pessoalmente ou enviou uma delegação de confiança a Jabes-Gileade para buscar os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Ele queria dar-lhes um sepultamento digno e definitivo na terra de sua tribo, Benjamim. Assim, os ossos de Saul e Jonatas foram trazidos de Jabes-Gileade. Juntamente com eles foram recolhidos os ossos dos 7 homens que haviam sido executados e guardados pela vigília de Rispá no monte em Gibeá. Davi organizou um funeral de estado, um ato de reconciliação póstuma e de restauração da honra. Todos os ossos de Saul, de Jonatas, dos 2 filhos de Rispá, Armoni e Mefibosete, e dos 5 filhos de Merabe, o Mical, foram levados para a terra de Benjamim e sepultados na sepultura de Quis, o pai de Saul. Foi um sepultamento coletivo reunindo os membros da família real, deposta em seu lugar de descanso ancestral. Era o reconhecimento final de sua posição, apesar dos erros e tragédias que marcaram seus últimos anos. O texto bíblico conclui a história com uma nota significativa: fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. O sepultamento digno dos mortos, um ato de honra e respeito impulsionado pela vigília silenciosa de Rispá, foi o passo final necessário para completar a expiação pelo pecado de Saul contra os gibeonitas e para que a bênção de Deus retornasse, pondo fim à fome. Rispá, a concubina esquecida, a mãe enlutada, através de seu ato de devoção extrema e silenciosa, não apenas honrou seus filhos, mas também moveu o coração do rei e contribuiu para a cura da nação. Ela não buscou poder ou reconhecimento, apenas expressou seu amor e sua dor de forma visceral e inabalável. Sua vigília sobre a rocha da dor tornou-se um catalisador para a justiça, a honra e a restauração. Ela nos lembra que mesmo nos momentos de maior impotência e sofrimento, atos de lealdade e amor podem ter um impacto profundo e inesperado, ecoando na história e movendo até mesmo os corações dos reis. Rispá é sem dúvida uma heroína esquecida cuja força silenciosa merece ser lembrada e honrada. Deixamos a imagem pungente de Rispá e sua vigília silenciosa, um testemunho do amor materno que moveu um rei e ajudou a curar uma nação. Sua força residia na devoção perseverante em meio à dor. Agora nossa jornada nos leva de volta ao Novo Testamento, à mesma época e círculo de influência do apóstolo Paulo, onde encontramos outro herói muitas vezes esquecido, um homem cujo campo de batalha não era um monte de execução ou uma arena política, mas o lugar secreto da oração intercessória, Epáfras. Quem foi Epáfras? Seu nome aparece apenas 3 vezes nas Escrituras, nas cartas de Paulo aos Colossenses e a Filemão. No entanto, essas breves menções pintam o retrato de um servo fiel, um ministro dedicado e, acima de tudo, um guerreiro incansável na oração por aqueles a quem amava. Epáfras era natural de Colossos, a mesma cidade onde vivia Filemão e Onésimo. Paulo, ao escrever aos Colossenses, refere-se a Epáfras como vosso concidadão, servo de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 4, versículo 12.
Mais importante ainda, Paulo indica que foi provavelmente Epáfras quem primeiro levou o evangelho a Colossos e às cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis. Na abertura da carta aos Colossenses, Paulo agradece a Deus pela fé e amor dos colossenses. Fé essa que eles ouviram na palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para convosco é fiel ministro de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos 5 a 7. Imagine Epáfras, talvez um dos primeiros convertidos da região através do ministério de Paulo em Éfeso, que ficava relativamente próxima, retornando à sua cidade natal com o coração ardendo pela mensagem de Cristo. Ele compartilha as boas novas com seus vizinhos, amigos e familiares. Ele planta a semente do evangelho em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ele não era um dos 12 apóstolos originais, nem mesmo uma figura tão proeminente como Barnabé ou Timóteo, mas foi o instrumento escolhido por Deus para estabelecer a igreja naquela região do Vale do Lico. Ele foi um pioneiro, um plantador de igrejas, um fiel ministro de Cristo para seu próprio povo. Mas o trabalho de Epáfras não terminou com a fundação dessas igrejas. Seu coração permaneceu ligado àqueles novos convertidos, mesmo quando ele estava longe. Em algum momento, Epáfras viajou para Roma para visitar Paulo durante sua primeira prisão domiciliar, a mesma prisão onde Paulo encontrou Onésimo. Ele não foi apenas levar notícias ou buscar conselho, ele foi compartilhar as lutas e os desafios que a igreja em Colossos enfrentava. Paulo menciona na carta a Filemon que Epáfras era seu companheiro de prisão. Filemon, versículo 23. Não está claro se Epáfras foi literalmente preso com Paulo ou se ele simplesmente compartilhava voluntariamente do confinamento e das dificuldades do apóstolo como um sinal de solidariedade e serviço. De qualquer forma, sua presença ao lado de Paulo em Roma demonstra sua profunda lealdade e compromisso. E o que Epáfras fazia enquanto estava em Roma, longe de sua amada igreja em Colossos? Ele poderia ter se concentrado em seus próprios problemas ou no ministério local em Roma. Mas Paulo nos dá um vislumbre de sua paixão dominante, a oração intercessória. Na conclusão da carta aos Colossenses, Paulo envia saudações de Epáfras, descrevendo-o de forma vívida e inspiradora. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Analise essa descrição. Epáfras se esforça sobremaneira, em algumas traduções, luta ou agoniza em oração pelos colossenses. A palavra grega usada aqui é agonizomai, da qual deriva a nossa palavra agonia. Não era uma oração casual, superficial ou esporádica. Era uma luta espiritual intensa, um esforço fervoroso, uma batalha travada de joelhos em favor da igreja que ele amava. Ele intercedia com paixão e perseverança. E qual era o conteúdo de suas orações agonizantes? Que os crentes de Colossos permanecessem perfeitos, maduros, completos e plenamente convictos, seguros, firmes em toda a vontade de Deus. Ele orava pela maturidade espiritual deles, pela firmeza doutrinária. A carta aos Colossenses combate heresias que estavam se infiltrando na igreja e pela completa submissão deles à vontade de Deus. Era uma oração focada no crescimento, na estabilidade e na santidade da igreja. Paulo ainda acrescenta um testemunho pessoal sobre o zelo de Epáfras, pois dou-lhe testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Colossenses capítulo 4, versículo 13. Seu coração pastoral abrangia toda a região onde havia ministrado. Sua preocupação não era apenas com Colossos, mas com todas as igrejas do vale. Ele carregava o peso espiritual daquelas comunidades em seu coração e o levava constantemente diante do trono da graça. Epáfras é um herói esquecido porque seu ministério principal acontecia nos bastidores, no lugar secreto da oração.
Ele não escreveu epístolas, não realizou milagres espetaculares registrados em Atos, não liderou viagens missionárias famosas, mas seu trabalho de fundar igrejas e, sobretudo, de sustentá-las através da intercessão fervorosa e agonizante foi absolutamente vital. Ele nos lembra que a oração não é uma atividade passiva ou secundária, mas um trabalho árduo, uma luta espiritual, um ministério poderoso e essencial para a saúde e o crescimento da igreja. Quantos de nós hoje temos um Epáfras orando por nós? Quantos de nós somos um Epáfras para os outros, lutando em oração pela maturidade e firmeza de nossos irmãos na fé? A história de Epáfras nos desafia a valorizar e a praticar o ministério da intercessão, a reconhecer que os verdadeiros heróis do reino muitas vezes são aqueles que travam as batalhas mais importantes de joelhos, longe dos holofotes, mas perto do coração de Deus. Deixamos Epáfras lutando em oração por suas amadas igrejas no Vale do Lico, um herói cujo ministério fervoroso acontecia longe dos olhos do público, no lugar secreto da intercessão. Sua história nos lembra da importância vital da oração na vida da igreja. Agora, nossa jornada nos apresenta outro tipo de parceria heróica, não de um indivíduo, mas de um casal cuja vida e ministério se entrelaçaram de forma inseparável com a do apóstolo Paulo e com a expansão do evangelho no mundo greco-romano. Priscila, ou Prisca, como Paulo às vezes a chama, e Áquila. Seus nomes aparecem juntos 6 vezes no Novo Testamento, sempre como uma unidade, um testemunho silencioso da força de sua parceria no casamento e no serviço a Cristo. Eles não eram apóstolos, profetas ou líderes de destaque individual, mas sua casa, suas habilidades profissionais e sua fé sólida se tornaram um ponto de apoio crucial para Paulo e para as igrejas nascentes em cidades estratégicas como Corinto, Éfeso e Roma. Quem eram Priscila e Áquila? O livro de Atos, capítulo 18, nos apresentava eles pela primeira vez em Corinto. Paulo havia chegado recentemente àquela cidade portuária cosmopolita, um centro de comércio, cultura grega e também de imoralidade. Ele encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Por que eles estavam em Corinto? O texto explica: porque Cláudio, o imperador romano, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Imagine a situação desse casal. Eram judeus, provavelmente já convertidos ao cristianismo, embora o texto não afirme isso explicitamente nesse ponto, vivendo em Roma. De repente, por um decreto imperial por volta do ano 49 ou 50 d.C., motivado, segundo o historiador Suetônio, por distúrbios na comunidade judaica por causa de Crestus, possivelmente uma referência a Cristo, eles são forçados a deixar sua casa, seus negócios, sua vida estabelecida na capital do império. Tornaram-se refugiados, deslocados, tendo que recomeçar em uma nova cidade. Mas Deus, em sua providência, usou essa circunstância difícil para conectar Priscila e Áquila com o apóstolo Paulo. Ao chegar a Corinto, Paulo os procurou. O que os uniu inicialmente? O texto nos diz: por ser do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois o ofício deles era fazer tendas. Paulo, apesar de seu chamado apostólico, não hesitava em trabalhar com as próprias mãos para se sustentar e não ser pesado a ninguém. Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas, um ofício comum e necessário na época, envolvendo o trabalho com couro ou tecido grosso. Essa profissão compartilhada criou um laço imediato e prático. Paulo não apenas trabalhou com eles, mas também morou com eles. Visualize a cena: o grande apóstolo aos gentios dividindo o espaço de trabalho e de moradia com esse casal de artesãos judeus cristãos refugiados. Que conversas profundas sobre as Escrituras, sobre Jesus, sobre os desafios do ministério devem ter acontecido ali, em meio ao corte do couro, ao cheiro de material trabalhado, ao som das ferramentas. A oficina de tendas tornou-se também um seminário improvisado, um lugar de comunhão e aprendizado mútuo. Essa proximidade permitiu que Paulo exercesse seu ministério em Corinto. Enquanto trabalhava durante a semana com Priscila e Áquila, aos sábados ele ia à sinagoga, onde persuadia tanto judeus como gregos.
Priscila e Áquila não eram apenas seus parceiros de trabalho e hospedeiros, tornaram-se seus colaboradores no Evangelho desde o início em Corinto. Eles formaram o núcleo inicial da igreja naquela cidade desafiadora. Eles abriram não apenas sua oficina, mas também seu lar e seus corações para Paulo. Em um ambiente muitas vezes hostil, ofereceram ao apóstolo apoio prático, comunhão e parceria no ministério. Sua disposição em acolher Paulo, mesmo sendo eles mesmos recém-chegados e enfrentando as incertezas do exílio, demonstra uma fé generosa e uma compreensão profunda do chamado cristão à hospitalidade e ao serviço mútuo. Priscila e Áquila não buscaram destaque. Eram trabalhadores comuns, artesãos, mas sua fidelidade nas pequenas coisas, abrir sua casa, compartilhar seu ofício, apoiar o apóstolo, teve um impacto imenso. Eles se tornaram um exemplo de como a vida cotidiana e o trabalho secular podem ser integrados ao serviço de Deus e à expansão do reino. Sua oficina de tendas em Corinto foi o berço de uma das igrejas mais importantes e problemáticas, como as cartas de Paulo revelariam mais tarde, do Novo Testamento. E a parceria deles com Paulo estava apenas começando. Sua jornada os levaria a outras cidades, a outros desafios e a oportunidades ainda maiores de servir como heróis silenciosos nos bastidores da história da igreja primitiva. A parceria entre Priscila, Áquila e o apóstolo Paulo, forjada na oficina de tendas e na hospitalidade em Corinto, provou ser duradoura e estratégica para a expansão do evangelho. Quando Paulo decidiu deixar Corinto após um ministério de 1 ano e meio, Priscila e Áquila não ficaram para trás. Eles o acompanharam em sua jornada rumo ao leste, navegando através do Mar Egeu até a grande e influente cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia, atual Turquia. Éfeso era um centro cosmopolita ainda maior que Corinto, famosa por seu magnífico templo dedicado à deusa Ártemis, ou Diana para os romanos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade de grande riqueza, atividade comercial intensa, mas também profundamente imersa em práticas pagãs, ocultismo e idolatria. Um campo missionário desafiador, mas estrategicamente vital. Ao chegarem a Éfeso, Paulo, como de costume, foi à sinagoga local e começou a discutir com os judeus. Sua pregação inicial despertou interesse e pediram-lhe que ficasse mais tempo. No entanto, Paulo sentiu que precisava seguir viagem para Jerusalém, talvez para alguma festa judaica, mas prometeu voltar se fosse da vontade de Deus. E aqui vemos novamente a importância estratégica de Priscila e Áquila. Paulo os deixou em Éfeso. Eles permaneceriam ali, talvez continuando seu ofício de fazer tendas, mas, mais importante, servindo como um ponto de apoio, um núcleo de fé naquela cidade crucial, preparando o terreno para o retorno de Paulo e o estabelecimento de uma igreja forte. Imagine Priscila e Áquila estabelecendo-se em Éfeso. Mais uma vez, em uma nova cidade, eles abrem sua casa e sua oficina, não apenas para o trabalho secular, mas como um centro de comunhão e testemunho cristão. Sua presença discreta, mas fiel, mantinha a chama do evangelho acesa enquanto aguardavam o retorno de Paulo. Foi durante esse período, enquanto Paulo estava ausente, que ocorreu um episódio significativo que destaca a maturidade teológica e a coragem ministerial de Priscila e Áquila, especialmente de Priscila, cujo nome é frequentemente mencionado primeiro nas saudações de Paulo, sugerindo talvez um papel de liderança ou proeminência no ministério do casal. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Alexandria, no Egito, era um renomado centro de cultura helenística e erudição judaica, lar de uma grande biblioteca e de filósofos como Fílon. Apolo era um reflexo dessa tradição. O texto de Atos, capítulo 18, o descreve como homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele conhecia bem o Antigo Testamento e falava com grande fervor e precisão sobre o que sabia a respeito de Jesus. No entanto, seu conhecimento era incompleto. Ele conhecia apenas o batismo de João Batista. Ele entendia a mensagem de arrependimento de João e talvez reconhecesse Jesus como o Messias, mas parecia não ter uma compreensão plena do significado da morte e ressurreição de Cristo.
nem da vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Apolo começou a falar com ousadia na sinagoga de Éfeso. Sua eloquência e seu conhecimento das Escrituras certamente impressionaram muitos. Priscila e Áquila o ouviram pregar. Reconheceram seu talento, seu fervor e sua sinceridade, mas também perceberam as lacunas em sua compreensão do Evangelho. O que eles fizeram? Não o repreenderam publicamente. Não tentaram desacreditá-lo por seu conhecimento incompleto. Agiram com a mesma sabedoria e tato que caracterizavam seu ministério. O texto diz que eles o levaram consigo, provavelmente o convidaram para sua casa, e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Que cena notável! Um casal de fabricantes de tendas, Priscila e Áquila, recebendo em sua casa um pregador eloquente e erudito de Alexandria, e com humildade e clareza, explicando-lhe as verdades mais profundas do Evangelho que ele ainda não compreendia totalmente. É especialmente significativo que Priscila esteja envolvida nesse ensino teológico, desafiando algumas interpretações restritivas sobre o papel das mulheres no ministério da igreja primitiva. Juntos, como parceiros, eles discipularam Apolo, completando seu entendimento da fé cristã. Apolo, em sua humildade, apesar de sua eloquência, recebeu a instrução. Ele não se ofendeu por ser corrigido por um casal de artesãos, mas reconheceu a verdade e a profundidade do que eles lhe ensinaram. Equipado com esse conhecimento mais completo, Apolo decidiu seguir viagem para Acaia, a região onde ficava Corinto. Priscila, Áquila e os outros irmãos em Éfeso o encorajaram e escreveram cartas às igrejas da Acaia, recomendando-o e pedindo que o recebessem bem. Ao chegar a Corinto, Apolo tornou-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O texto diz que ele foi de grande auxílio aos que pela graça haviam crido, porque com grande poder refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O investimento de Priscila e Áquila em Apolo rendeu frutos abundantes na igreja de Corinto, fortalecendo os crentes e defendendo a fé. Priscila e Áquila, o casal de fabricantes de tendas, demonstraram mais uma vez seu valor inestimável para a igreja primitiva. Sua casa era um centro de hospitalidade, trabalho e ensino. Sua percepção espiritual e sua coragem em abordar e instruir Apolo foram cruciais para equipar um dos pregadores mais influentes daquela geração. Eles são heróis esquecidos não por realizarem feitos espetaculares individuais, mas por sua parceria fiel, sua hospitalidade generosa e sua disposição em servir e ensinar nos bastidores, moldando vidas e fortalecendo a igreja onde quer que estivessem. A história de Priscila e Áquila não termina em Éfeso, instruindo Apolo. Sua jornada de fé e serviço continuou a se entrelaçar com a do apóstolo Paulo e com o crescimento da igreja em diferentes centros do Império Romano. Eles retornaram a Éfeso após a breve viagem de Paulo a Jerusalém, e foi durante o longo ministério de Paulo naquela cidade, quase 3 anos, que a parceria deles se aprofundou ainda mais. É muito provável que a igreja em Éfeso, assim como em Corinto, tenha encontrado um lar e um centro de operações na casa e oficina de Priscila e Áquila. Imagine o cenário em Éfeso, Paulo pregando diariamente, primeiro na sinagoga e depois, devido à oposição, na escola de um homem chamado Tirano. O evangelho se espalhava poderosamente por toda a província da Ásia. Milagres aconteciam, vidas eram transformadas, mas a oposição também crescia, culminando em tumultos violentos, como o motim dos ourives liderado por Demétrio, que se sentiam ameaçados pela pregação contra a idolatria de Ártemis. Nesse ambiente volátil e muitas vezes perigoso, ter amigos leais e um refúgio seguro como o lar de Priscila e Áquila era inestimável para Paulo. Eles não eram apenas colaboradores no ensino e no discipulado, mas também amigos que ofereciam apoio prático e emocional em meio às tempestades do ministério. Sua casa era mais do que um local de reunião, era um oásis de comunhão e encorajamento. Mais tarde encontramos Priscila e Áquila novamente em Roma. O decreto de Cláudio que os havia expulsado provavelmente perdeu o efeito após a morte do imperador em 54 d.C., permitindo que eles retornassem à capital. E o que eles fizeram ao voltar para Roma? Exatamente o mesmo que fizeram em Corinto e Éfeso. Abriram sua casa para a igreja.
Quando Paulo escreveu sua carta aos Romanos por volta de 57 d.C., antes de sua própria chegada a Roma como prisioneiro, ele enviou saudações específicas a eles. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Romanos capítulo 16, versículo 3. Paulo os chama de meus cooperadores, um título de honra que ele usava para seus parceiros mais próximos e valiosos no ministério. Mas ele acrescenta um detalhe extraordinário e revelador sobre o nível de compromisso e lealdade desse casal. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos capítulo 16, versículo 4. Arriscaram a própria cabeça por Paulo. O texto não nos diz quando ou onde isso aconteceu. Foi durante o tumulto em Éfeso, ou em alguma outra perseguição não registrada em Corinto, ou em outro lugar. Não sabemos os detalhes, mas a afirmação de Paulo é clara. Priscila e Áquila colocaram suas próprias vidas em risco extremo para proteger a vida do apóstolo. Que demonstração de amor, lealdade e coragem! Eles estavam dispostos a morrer por seu amigo e líder espiritual. Não é de admirar que Paulo, e através dele, todas as igrejas dos gentios, que tanto deviam ao ministério de Paulo, fossem profundamente gratos a eles. Paulo também envia saudações à igreja que está na casa deles. Romanos capítulo 16, versículo 5. Onde quer que fossem, Roma, Corinto, Éfeso, a casa de Priscila e Áquila se tornava um centro de adoração, ensino e comunhão para os cristãos locais. Eles personificavam a hospitalidade cristã e o conceito da igreja como uma família que se reúne em lares, não apenas em edifícios. Finalmente, encontramos uma última menção a eles na segunda carta de Paulo a Timóteo, escrita pouco antes do martírio do apóstolo em Roma. Mesmo no final de sua vida, enfrentando a morte, Paulo não se esquece de seus fiéis amigos e colaboradores. Ele pede a Timóteo: saúda Prisca e Áquila. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19. Eles estavam aparentemente de volta a Éfeso naquela época, continuando seu serviço fiel. Priscila e Áquila são heróis esquecidos porque seu ministério foi, em grande parte, de apoio, hospitalidade e parceria nos bastidores. Eles não lideraram multidões nem escreveram epístolas, mas sua fidelidade constante, sua generosidade em abrir o lar e o coração, sua habilidade em instruir outros, como Apolo, e sua coragem em arriscar a própria vida pelo Evangelho e por seus amigos os tornam exemplos luminosos de como viver a fé cristã de forma prática e impactante. Eles nos mostram o poder de uma parceria sólida no casamento e no ministério, e como Deus usa pessoas comuns com suas habilidades e recursos para construir sua igreja e avançar seu reino no mundo. Que possamos aprender com eles a arte de cooperar em Cristo Jesus, abrindo nossas vidas e lares para o serviço do Evangelho. Nossa galeria de heróis esquecidos nos apresentou a casais fiéis como Priscila e Áquila, intercessores fervorosos como Epáfras e indivíduos transformados como Onésimo. Todos eles, de maneiras distintas, serviram a Deus e à Igreja nos bastidores, muitas vezes longe dos holofotes principais. Agora voltamos nosso olhar para outro colaborador do apóstolo Paulo, um homem cujo nome significa charmoso ou amável, mas cuja história é marcada por uma dedicação tão intensa ao serviço de Cristo que quase lhe custou a vida: Epafrodito. Encontramos Epafrodito na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo estava novamente preso, provavelmente em Roma, embora alguns estudiosos sugiram Éfeso ou Cesareia, e a igreja em Filipos, conhecida por seu profundo afeto e apoio generoso ao apóstolo, decidiu enviar-lhe uma oferta para suprir suas necessidades durante o confinamento. Mas eles não enviaram apenas dinheiro ou bens, enviaram também uma pessoa para entregar essa oferta e para ministrar pessoalmente as necessidades de Paulo na prisão. Essa pessoa foi Epafrodito. Paulo, ao escrever de volta aos Filipenses, descreve Epafrodito com termos de grande estima e afeição. Ele o chama de meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Que trio de qualificações!
Irmão fala da comunhão espiritual que compartilhavam. Cooperador indica que Epafrodito trabalhava lado a lado com Paulo no avanço do evangelho. E companheiro de lutas, ou comilito em latim, de onde vem camarada de armas, sugere que ele enfrentava as mesmas batalhas espirituais e talvez perseguições que Paulo. Além disso, Paulo o descreve como vosso mensageiro. A palavra grega é apóstolos, aqui usada no sentido não técnico de enviado, e ministrador. A palavra grega é leitourgos, indicando um serviço sagrado ou sacerdotal das minhas necessidades. Epafrodito foi o representante oficial da igreja de Filipos, enviado a Paulo, encarregado não apenas de entregar a oferta, mas de servir a Paulo de forma prática e sacrificial em nome da igreja. Imagine a dedicação de Epafrodito. Ele deixou sua casa, sua comunidade em Filipos e empreendeu uma longa e talvez perigosa viagem para encontrar Paulo na prisão. Chegando lá, ele não fez apenas uma visita rápida. Ele se dedicou a servir Paulo, a cuidar de suas necessidades diárias, a ser um elo de ligação entre o apóstolo preso e a igreja que o amava. Era um ministério exigente, realizado em circunstâncias difíceis. E foi nesse serviço abnegado que Epafrodito enfrentou uma crise que quase o matou. Paulo relata aos Filipenses. De fato, adoeceu mortalmente. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Não sabemos qual foi a doença, mas foi extremamente grave, a ponto de levá-lo às portas da morte. Qual a causa dessa doença? Paulo dá uma pista importante ao dizer que estava enviando Epafrodito de volta aos Filipenses, e explica o porquê. Porque ele tinha saudades de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Filipenses capítulo 2, versículo 26. E mais adiante, recebei-o, pois, no Senhor com toda a saraz alegria, e honrai sempre a homens como ele, porque pela obra de Cristo chegou ele às portas da morte, tendo arriscado a própria vida para suprir o que faltava do vosso serviço para comigo. Filipenses capítulo 2, versículos 29 e 30. Juntando as peças, parece que Epafrodito adoeceu gravemente por causa de seu esforço excessivo no serviço a Paulo. Ele arriscou a própria vida para suprir o que faltava no serviço dos filipenses. Ele se doou tão completamente ao ministério de cuidar do apóstolo preso, talvez negligenciando seu próprio descanso e saúde, que acabou sucumbindo a uma doença quase fatal. Sua dedicação à obra de Cristo o levou às portas da morte. Que testemunho de serviço sacrificial! Epafrodito não buscou glória ou reconhecimento. Ele simplesmente se dedicou a servir, a suprir as necessidades de Paulo, a ser o representante fiel da igreja de Filipos, mesmo que isso lhe custasse a própria saúde e quase a vida. Ele personifica o amor cristão que se doa sem reservas pelo bem do outro e pela causa do Evangelho. Deus, em sua misericórdia, poupou a vida de Epafrodito. Paulo escreve, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo sentiu profundamente a angústia pela doença de seu amigo e colaborador, e a recuperação de Epafrodito foi um alívio imenso para ele. Agora recuperado, Epafrodito estava ansioso para voltar a Filipos, não por querer abandonar o serviço, mas porque soube que os filipenses tinham ouvido sobre sua doença e estavam preocupados. Sua angústia era por causa da preocupação deles. Que coração sensível e pastoral! Paulo então decidiu enviá-lo de volta, não como alguém que falhou na missão, mas como um herói digno de honra. O apóstolo instrui a igreja de Filipos a recebê-lo com toda a alegria e a honrar sempre a homens como ele. Epafrodito era o tipo de pessoa que a igreja deveria valorizar e celebrar. Aqueles que servem com dedicação abnegada, que arriscam tudo pela obra de Cristo, que se doam até quase morrerem por amor ao Evangelho e aos irmãos. Epafrodito é um herói esquecido porque sua história é breve, contada quase de passagem numa carta. Mas sua dedicação silenciosa, seu serviço sacrificial que o levou às portas da morte e seu coração pastoral preocupado com a angústia de sua igreja o tornam um exemplo poderoso de como viver a fé cristã na prática. Ele nos lembra que o serviço a Cristo muitas vezes exige um custo pessoal, um risco, uma disposição para se doar completamente,
mesmo nas tarefas aparentemente humildes de cuidar das necessidades de outros. Que possamos honrar os Epafroditos em nosso meio e sermos inspirados por seu exemplo de amor sacrificial. Nossa jornada através das páginas menos folheadas da Bíblia nos trouxe face a face com homens e mulheres extraordinários, cujos nomes talvez não ressoem com a mesma frequência que os de Moisés, Davi ou Paulo, mas cujas vidas e ações deixaram marcas indeléveis na tapeçaria da história da salvação. Percorremos os caminhos de Abigail, a sábia pacificadora do Carmelo, sentimos a tensão na tenda de Jael, o instrumento inesperado da libertação de Israel. Caminhamos ao lado de Barnabé, o incansável filho do encorajamento. Testemunhamos a transformação de Onésimo, o escravo que se tornou o irmão amado. Velamos com Rispá sobre a rocha da dor, honrando os mortos com devoção silenciosa. Aprendemos sobre a parceria fiel de Priscila e Áquila na tenda e no Evangelho. E admiramos a dedicação sacrificial de Epafrodito, o mensageiro que quase morreu pela obra de Cristo. Tantos outros poderiam ser mencionados. As parteiras hebreias Sifrá e Puá, que temeram a Deus mais do que ao faraó. Raabe, a mulher de Jericó, cuja fé a salvou e a inseriu na linhagem do Messias. Itai, o geteu, um estrangeiro de lealdade inabalável a Davi em seu momento de maior aflição. A viúva de Sarepta, que sustentou o profeta Elias com seu último punhado de farinha, Simeão e Ana, os idosos que esperavam no templo e reconheceram o menino Jesus como a consolação de Israel. O que esses heróis e heroínas esquecidos nos ensinam? Eles nos lembram de forma poderosa que o reino de Deus não é construído apenas pelos gigantes da fé, pelos líderes proeminentes ou pelas figuras carismáticas que atraem multidões. A história sagrada é tecida também com os fios de vidas comuns, de pessoas que, em suas circunstâncias específicas, responderam ao chamado de Deus com coragem, fé, sabedoria, generosidade, lealdade e sacrifício. Eles nos mostram que a verdadeira grandeza aos olhos de Deus muitas vezes reside não na fama ou no reconhecimento público, mas na fidelidade silenciosa, no serviço humilde, na coragem de agir corretamente, mesmo quando ninguém está olhando ou quando o custo pessoal é alto. Abigail não buscou poder, mas usou sua sabedoria para salvar vidas. Jael não liderou exércitos, mas sua ação decisiva cumpriu a profecia divina. Barnabé não tinha a eloquência de Paulo, mas seu dom de encorajamento abriu portas e restaurou vidas. Onésimo era um escravo, a classe mais baixa da sociedade, mas sua conversão desafiou estruturas e revelou o poder do Evangelho para criar uma nova família em Cristo. Rispá era uma concubina enlutada, mas sua vigília tocou o coração de um rei. Priscila e Áquila eram artesãos, mas sua casa tornou-se um centro vital para a igreja. Epáfras não era um apóstolo famoso, mas sua luta em oração sustentou comunidades inteiras. Suas histórias nos convidam a olhar para nossas próprias vidas, nossas próprias circunstâncias, não como insignificantes ou irrelevantes, mas como o palco onde Deus nos chama a viver nossa fé de forma autêntica e corajosa. Talvez não sejamos chamados a enfrentar reis ou a fundar igrejas em terras distantes, mas somos chamados a ser pacificadores como Abigail em nossos relacionamentos, a agir com decisão e coragem como Jael diante das injustiças, ainda que de formas diferentes, a ser encorajadores como Barnabé para aqueles que precisam de uma segunda chance, a viver a reconciliação como Onésimo e Filemon, a ser leais como Rispá em nossas perdas e lutos, a oferecer hospitalidade e parceria como Priscila e Áquila, a interceder fervorosamente como Epáfras por nossa comunidade. O legado desses heróis esquecidos é um convite à fidelidade no pouco, à coragem no cotidiano, à fé que se manifesta em ações concretas de amor, serviço e justiça. Eles nos lembram que cada vida importa, que cada ato de obediência a Deus, por menor que pareça, contribui para o avanço do seu reino e ecoa na eternidade. Que possamos aprender com eles a viver nossa própria história, não buscando os holofotes, mas buscando agradar àquele que vê em secreto e que um dia recompensará toda a fidelidade, por mais oculta que tenha sido aos olhos do mundo.
Que a paz e a inspiração encontradas nestas histórias de fé e coragem dos anônimos da Bíblia permaneçam em seu coração. Obrigado por nos acompanhar em mais esta noite de reflexão aqui no Noites Bíblicas. Descanse na presença do Senhor.